Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo! Oiê! Muito bem! Sabadeira, estamos aqui às 5h39 da manhã de Orlando. Simbora? Simbora começar esse dia. Simbora mentalizar esse dia lindo. Colocar toda a expectativa no Senhor para aquilo que Ele tem para nós. Para que a gente possa realmente firmar a todo tempo a verdade. Para nos deixar mesmo mais tranquilas, mais leves, mais serenas, mais plenas. Porque de fato é esse, né? O grande desafio. A gente viver os perrengues que a gente vive de uma maneira mais leve, mais tranquila. Simbora para a nossa oração da manhã. Eu convido você a fechar os seus olhos e a gente entregar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas falas, os nossos hábitos, a nossa rotina. No nome de Jesus, tá bom? Simbora lá? Vamos lá. Respira fundo. Respira fundo. A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. As Suas misericórdias duram para sempre. Obrigada pelo respirar, obrigada pelo acordar. Obrigada, Deus, por abrir os olhos e ter a oportunidade de viver mais um dia e colocar tudo isso na Tua presença. Ó Deus, obrigada porque nós nos posicionamos enquanto mulheres para vivermos uma vida de bênçãos, uma vida de desfrute, uma vida de transbordo. Obrigada, muito obrigada pelos relacionamentos que temos, pelas limpezas que tem fazendo na nossa alma e no nosso coração. Obrigado pela nossa família. Obrigada pelo entendimento de quem nós somos no Senhor e de buscarmos esse entendimento a cada dia. Obrigada por quem Tu és, porque a Sua vontade é boa, perfeita e eficaz sempre. Obrigada porque derramou sobre nós uma vida abundante, uma vida próspera. Mas com as nossas carências e com a nossa humanidade, nós temos dificuldade de acessar o trono do Pai. Mas agora, nós acessamos o Seu trono, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a gente possa realmente mergulhar. Para que rios de águas vivas possam transbordar, possam fluir através de nós. E que sejamos, sim, rios e instrumentos para matar a sede de muitos daqueles que estão cansados, sobrecarregados. De tantas mulheres que se sentem perdidas, que perderam o desejo de viver, de sonhar, de Te buscar, de Te servir. Obrigada pelo canto dos pássaros. Eu ouço agora aqui onde eu estou, o canto dos pássaros. Obrigada porque eu posso ver o Teu cuidado através da natureza, a Tua presença, através de tantos animais. Obrigada, Senhor. Fala o nosso coração nessa manhã para tudo aquilo que tem para nós. E principalmente que pela mentira que foi dita a nós um dia sobre o casamento, não instale na nossa realidade. E que se algo tiver, possa ser limpo pela Tua verdade. É o que pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém.
E aí, oi gente! Simbora, porque hoje tem o que? Diário de Eva. Vamos ver o que o Diário de Eva fala? Fala assim, vai começar assim. Querido diário, as coisas estão bastante tranquilas. Estão tranquilas em casa no momento. Principalmente porque Adão e eu não estamos nos falando. Tivemos uma grande discussão ontem à noite. Ele deveria ter previsto isso. O dia teve um começo difícil. Ele tinha passado a noite em claro ajudando uma vaca a parir. Depois, ele teve de sair antes do café da manhã para armazenar o resto do feno. Quando finalmente voltou para casa, estava quente, suado, exausto e com um humor que não era dos melhores. Eu havia ficado presa em casa o dia todo com 2 crianças doentes e quando ele me perguntou por que o jantar não estava pronto, respondi que se ele quisesse jantar, talvez fosse melhor ele mesmo preparar a comida. Não sei por que escolhi aquele momento para lembrá-lo de várias tarefas que desejava que ele fizesse, incluindo limpar um caminho em frente da casa, que parece uma selva com todas aquelas ervas daninhas. Uma coisa levou a outra. Você é assim também? Uma coisa vai levando a outra, desenfreadamente. Uma coisa levou a outra. Ele havia dito que Abel poderia acompanhá-lo em uma caçada especial na próxima semana. Creio que Abel ainda é muito criança e, além disso, não creio que Adão deva levar Abel e deixar Caim para trás. Adão não cedeu e as coisas ficaram muito tensas. Dissemos um monte de coisas que provavelmente não deveríamos ter dito um para os outros. Fui para a cama cedo e fingi que estava dormindo quando ele se deitou. Você poderia pensar que depois de todos esses anos juntos deveríamos ter domínio sobre esse negócio chamado casamento. O engraçado é que na maioria das vezes acho que Adão diria que nosso casamento está indo bem. Mas às vezes sinto que somos totais desconhecidos. Embora nós conheçamos desde o início das nossas vidas, ele sempre pensa que está certo sobre tudo. Quando lhe peço que tente ter as coisas do meu ponto de vista, que tente ver as coisas do meu ponto de vista, ele diz que nada vai me deixar feliz. Só queria que ele fosse mais sensível aos meus sentimentos. Nossa, gente, eu não sei se você é casada, se você se relaciona com alguém, mas eu já queria deixar algo aqui ao seu coração. Muitas vezes a sensação que você pode estar passando agora, ou no seu casamento, ou no seu relacionamento, é porque algumas verdades não foram ditas, mas verdades suas. Não significa que é eterna, é a verdade da palavra de Deus sobre aquilo que está acontecendo com você, mas talvez é aquela verdade sua. Sabe quando você acha que você está certa e que o outro não? Mas às vezes o outro só está vendo a mesma situação de um outro lado, de um ponto de vista diferente. Porque na verdade, a gente vê com os olhos da nossa história. Nós percebemos com as carências que nós carregamos. Nós sentimos a situação com aquela linguagem, sabe, que nós temos do amor, ou com aquela necessidade que nós precisamos. Então é tão particular que o óbvio para mim não é o óbvio para o outro.
E às vezes num relacionamento, o simples fato de eu virar e falar assim, poxa, eu fiquei triste, eu esperava que fosse diferente. Eu esperava que acontecesse assim, assim, assim. E com isso, eu senti triste, tô chateada. Essa fala é uma fala verdadeira, porque tem a ver com você, tem a ver com a sua história, tem a ver com o que você pensa. Entende? Porque talvez o outro, diante dessa situação que você está se sentindo triste, pode falar assim, sério, puxa, não era isso que eu estava pensando. E aí evita no relacionamento se apertar o botão do extrato e sair assim, ó, e você pegar aquele rolinho do extrato e na hora de um descontentamento, ou de uma discussão, ou de um diálogo não tão saudável, você começa a abrir esse extrato e a ler. De anos-luz atrás. Não faz sentido. Porque se você ainda no seu relacionamento está vomitando esse extrato, é porque tem ferida. Se você ainda nos seus relacionamentos tem lido extratos e voltado no passado para resolver algo daqui, do momento, é porque ainda tem ferida. E se tem ferida, precisa curar, gente. Precisa curar. Mulher, de verdade, vocês vão me perdoar, mas mulher tem mania de falar assim, mas quando nós éramos você, poxa, não dá. A gente não vive nenhum relacionamento se a gente ficar tirando extrato. E outra coisa, é muito importante nós mulheres entendermos o seguinte, para onde eu tenho olhado? Para as faltas, para aquilo que o outro não faz, para aquilo que eu não tenho, ou para aquilo que eu já tenho, para aquilo que o outro faz. Mesmo que seja assim, sabe, pequeno. Mas eu tenho olhado para isso, eu tenho reconhecido isso. O que aconteceu no Jardim do Éden milhares de anos atrás não foi apenas um ataque a Deus e a duas pessoas. Foi um ataque ao casamento. O casamento foi planejado por Deus para refletir sua glória e seu propósito redentor. Ao deliberar essa instituição sagrada, Satanás ele desferiu um golpe potente no plano eterno de Deus. Se você perceber, há uma grande destruição na família. E a família, ela começa onde? No casamento. Só que também hoje, culturalmente, o casamento ele tem sido depreciado moralmente. Moralmente. A começar de que as pessoas não pensam mais em entrar nesse casamento puras. Poxa, e essa impureza mesmo com relações corporais nos faz carregar uma carga espiritual gigantesca, porque quando você tem um relacionamento sexual com um homem, você entra num enlace espiritual, não é só carnal. Isso as pessoas não entendem. Nós temos sim um envolvimento espiritual com os nossos maridos. Não é só carne, gente. Se a Bíblia traz para nós que nós vivemos em batalhas que são contra potestades, que vivem em camadas superiores, isso significa que nós não estamos dando conta de ver o que está acontecendo. Mas nós precisamos crer e nos posicionar de uma forma para blindar o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, num mundo espiritual. Sabe, eu não compreendo direito essa relação de batalhas espirituais, mas há algo muito forte, muito sério em tudo isso. E quando a gente entende que o casamento é a união de dois espíritos, por isso o homem e a mulher se faz um.
Porque no corpo nós não damos conta de juntar os dois, mas no espírito nós conseguimos transcender. Entende? Isso é muito forte. Então, como ensinar essas meninas desde cedo a esse cuidado, para que a gente não carregue traumas, maldições espirituais, sabe? A vergonha substituiu a liberdade lá no Éden. O fingimento e a dissimulação substituíram a transparência e o companheirismo. A unidade que Adão e Eva haviam experimentado em seu estado original agora se transformara em intimidade e animosidade, que não só para com Deus, mas um para com o outro. Porque valores foram invertidos. E se inverte, vai ter consequências. Em vez de fornecer uma liderança amorosa para sua esposa, o homem estava agora propenso a extremos que variavam do controle dominador ao distanciamento passivo. A proteção que havia sido concedida à mulher sobre sua cabeça espiritual foi removida, e o espírito independente que ela demonstrou para com Deus agora se revelava com o marido, deixando-a vulnerável a maiores mentiras, pecados e ataque. Olha o papel que está distorcido, entende? Está distorcido. O que era para ser um relacionamento alegre e fértil e íntimo entre um homem, uma mulher e seu Deus, agora se tornava um campo de batalha. Quantas mulheres vivem em campos de batalhas reais dentro de casa? Isso é muito forte, gente. E assim tem sido em todos os casamentos desde então. Tal como aconteceu com todas as outras áreas da nossa vida, a mentira é o maior instrumento de Satanás para alcançar seu propósito destrutivo para o casamento. Se ele conseguir que maridos e esposas acreditem e ajam de acordo com as mentiras dele, alcançará o alvo de colocá-los em cativeiro, roubando sua alegria e destruindo seus relacionamentos. Suas mentiras são várias e inúmeras. E sobre esse tema, a mentira que a gente vai falar agora é: tenho de ter um marido para ser feliz. Eu não sei como que foi a sua infância, a sua adolescência, mas algo eu sei. Que se você entrou no casamento para ser feliz, algo vai dar errado. Porque a gente não busca fora aquilo que precisa ser preenchido dentro. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque começa dentro. Então, como muitas outras mentiras, essa é, na verdade, uma sutil distorção da verdade. A verdade é que o casamento é algo bom e correto. É plano de Deus para a maioria das pessoas e que pode sim haver grande alegria e bênção num contexto de um casamento centrado no Senhor. Agora, o inimigo ele deturba a verdade sobre o casamento, sugerindo para as mulheres que o propósito do casamento é a felicidade e a realização pessoal. Felicidade e realização pessoal. Lembra que a gente vem falando sobre motivação? E aí cai aqui uma motivação para você se relacionar. E isso em qualquer relacionamento, gente. Se eu entro num relacionamento para me satisfazer, vai dar errado. Vai dar errado. Agora, nós não podemos entender que o casamento é a felicidade e a realização pessoal e que elas não podem ser verdadeiramente felizes sem um marido para amá-las e atender às suas necessidades.
que ela quer dizer aqui para nós? Que por um lado, muitas mulheres que não estão casadas se sentem infelizes por achar que é um homem que vai trazer essa felicidade. E por outro lado, tem mulheres que estão casadas e que não se sentem felizes porque colocam expectativa naquilo que o marido precisa fazer por elas. Uma vez que tem um marido, muitas mulheres começam a acreditar em uma variação dessas mentiras. Meu marido deve me fazer feliz. Só depois de anos de sofrimento, Mirna conheceu a loucura dessa forma de pensar. Olha que legal esse depoimento aqui, ó. Depois de 10 anos juntos, meu marido e eu, nós separamos. Eu acreditava que era sua responsabilidade me fazer feliz. Puxa. Nunca fui e nunca funcionou. Não apenas eu estava em cativeiro, mas ele também. Sabe, porque a gente coloca expectativa onde não deve colocar. Porque se eu entendo que eu tenho as minhas carências, as minhas necessidades, se eu uso um óculos de uma cor, eu preciso entender que a outra pessoa ela pode estar usando um óculos de outra cor. Porque ele enxerga diferente. Porque a história dele é diferente, as necessidades dele é diferente. Então, quando eu conheci verdadeiramente aquilo que o meu marido, sabe assim, qual que era a dificuldade dele, como que ele enxergava aquela situação, eu tirei um peso tão grande de mim e dele também, uma carga que não é nossa, que a gente não precisa carregar, entendeu? Então, assim, a verdade é que o propósito supremo do casamento não é nos fazer felizes, mas glorificar a Deus. Por quê? Porque quando eu começo a viver buscando uma felicidade na verdade de Deus e glorificando a Deus naquilo que eu vou fazendo, há um movimento diferente. Mulheres que se casam com o propósito de encontrar a felicidade estão se preparando para a decepção quase certa. Elas raramente encontram o que procura. Por quê? Porque colocam uma expectativa naquilo que não é possível. Mulheres que acreditam que precisam ter um marido para ser felizes se contentam muitas vezes com menos do que o melhor que Deus preparou para elas. John compartilhou comigo sobre como acreditar nessa mentira e que a colocou em cativeiro e levou à consequência dolorosa que ela não havia previsto. Olha esse depoimento que legal. Porque às vezes no depoimento do outro conecta com alguma das nossas histórias e nos faz pensar. Entendeu? Então olha só esse depoimento que legal. Durante meus anos de faculdade, ter um namorado, um noivo e em seguida um marido que fosse um homem bom, ainda que não comprometido com Cristo, era mais importante para mim do que esperar em Deus e pedir-lhe para colocar um crente fiel em minha vida, com quem eu fosse casar. Como resultado, não fomos capazes de crescer em Cristo juntos. Depois de 28 anos de casamento, não fazemos muitas coisas juntos. Meus amigos não cristãos, os amigos dele gostam de beber. Minha prioridade são meus filhos e a prioridade dele é o trabalho. Olha só, isso é uma realidade de muitas casas, de muitos relacionamentos. Essa mulher foi enganada. Ela acreditava que precisava ter um marido para ser feliz. Agiu de acordo com essa crença ao se casar com um homem que não era crente. Ao contrário do ensino claro da palavra de Deus, ela conseguiu o que pensava que queria, um marido, mas acabou definhando espiritualmente. Somente ao reconhecer e abraçar a verdade, pode-se encontrar a verdadeira liberdade, com ou sem um marido. Cada um de nós Bem, então, o que a gente pode entender aqui? Quando a gente, por exemplo, a mulher que é cristã, ela casa com uma pessoa que não acredita no Senhor, eu creio que há restauração, há restituição, mas há uma dificuldade muito grande com relação à linha de pensamento que vai seguir. Há uma diferença muito grande em crenças mesmo. E se a gente já compreendeu, em várias lives eu já falei sobre crenças, e se a gente compreender que naquilo que eu creio,
É aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço e é aquilo que gera hábito na minha vida. Se essa cascata de crença é para mim, é para o outro também, independente daquilo que ele crê. Entende? Porque tem a ver com crença. Agora, se outra pessoa não crê no mesmo que eu, pensa quantos conflitos terão. Então esse é um alerta para você entrar num relacionamento, até desde a adolescência. Se você é uma pessoa que você, por exemplo, não tá mergulhado na boemia e você casa e você se envolve num relacionamento com um homem boêmio, vocês terão conflitos. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar e onde a autora traz para nós essa reflexão? Se você casa com uma pessoa que você sabe que ela tem... Ai, Daiane, mas assim, então não é possível se relacionar? Não tem a ver com isso. Tem a ver que muitas coisas precisam ser alinhadas antes de você ter uma aliança com alguém. A aliança é algo muito sério. O casamento é uma aliança. Mas às vezes as pessoas entram e só usam a aliança, mas não tem uma aliança verdadeira. E aí acaba tendo 1001 confusões no casamento. A verdade é que a felicidade não é encontrada no casamento. Ela não é encontrada em nenhum relacionamento humano. A verdadeira alegria só pode ser encontrada no meio de Cristo. A verdade é que Deus prometeu nos dar tudo de que precisamos. E se Ele sabe que o marido nos possibilitará trazer a Deus maior glória, então Ele providenciará um marido para nós. A verdade é que contentamento não é encontrado em ter tudo o que pensamos que queremos. Poxa, isso aqui é libertador. Isso aqui é libertador. Se eu pensar que se eu tivesse tudo que eu quero, ou se eu pensar que eu tivesse... que eu fosse ficar feliz com tudo aquilo que eu consegui, eu vou sempre me sentir vazia. Sempre, eu vou meio que sentir que tá faltando algo, entendeu? Por que eu tô falando isso? Até ontem, antes de ontem, eu estava conversando com uma amiga. Não tem a ver com aquilo que você tem, não tem a ver com o custo, sabe? Se é caro, se é barato aquilo que você tem. Não tem a ver com aquilo que você quer, se é de luxo, se não é. Não tem a ver com isso. Tem a ver onde você coloca o seu coração. Porque às vezes se você não tem, mulheres principalmente, se você não tem aquela roupa específica ou aquela bolsa específica, ou aquele sapato específico, você desanima, você entristece. Agora, qual é a motivação de ter tudo aquilo que você quer? Isso é o que mais é relevante pra gente pensar. Qual é a motivação? Sabe por quê? Porque se eu tiver o celular, eu vou estar bem. Mas se eu não tiver o celular, eu vou estar bem também. Isso difere do desejo de querer. Ah, porque não, eu sonho, eu quero. É um alvo meu, eu quero aquele celular diferente. Ok, então você entra no movimento de ir em busca, de querer aquilo. Mas não que aquilo vai trazer ou que vai preencher algo que não está preenchido aqui dentro. Vocês estão entendendo? Ô, gente, dá um joinha aí pra eu não me sentir sozinha aqui. Pra eu saber que vocês estão comigo. Interaja aí comigo. Cedinho colocando pressão aqui no sol, nessa terra do sol. Porque aqui é a terra do sol. Ô sol ardido, ô sol que brilha. É o sol mais lindo que eu já vi em 40 anos. O nascer do sol e o pôr do sol aqui é incrível. É incrível. Eu agradeço. Todos os dias que eu vejo aqui. Gente, a gente vê um sol aqui. Meu Deus. Lindo, lindo. Agora nós já vamos para a segunda mentira. Ô, querida. A segunda mentira é assim, ó. É minha responsabilidade mudar o meu companheiro. Nossa, como Deus me libertou isso. Porque eu tinha esse pensamento. Eu tinha esse pensamento que eu tinha que mudar o outro. Não, porque eu sempre fui mais correta, eu sempre fui prudente, eu sei...
E isso é uma verdade. Não tô falando isso como vaidade nem como ego. Hoje eu entendo porque que eu fui mais para este lado, entendeu? Mas o que eu quero dizer? Só que com isso me fazia pensar que eu podia me relacionar com umas pessoas que não tinham o mesmo, ou a mesma crença, ou os mesmos pensamentos, não os mesmos pensamentos, mas sabe assim, a mesma visão que eu, ou similar. Ah, não, mas aí eu posso mudar o outro, porque eu já sei como que é. Ah, prepotência é isso, gente, isso é uma mentira. Isso é uma mentira do inimigo. A maioria de nós mulheres nascem com uma mania de consertar. Se algo está errado, demos de corrigi-lo. Se alguém está errado, demos de consertá-lo. O instinto parece quase irresistível, especialmente com aqueles que vivem sob o nosso próprio teto. Deixa eu dar um coraçãozinho aqui para vocês se sentirem abraçadinhos aí por mim. No contexto do casamento, essa mentira tira o foco das próprias necessidades da esposa e de sua caminhada pessoal com o Senhor, sobre as quais ela pode fazer algo a respeito. Além disso, ela coloca o foco sobre as falhas e necessidades das outras pessoas. Olha só, quando você quer consertar alguma coisa material, você quer consertar uma roupa, você olha para a roupa inteira? Olha, não. Você vai olhar só para o estrago. Entendeu? E aí você não olha para o resto da roupa, para a beleza do todo. Além disso, ela coloca o foco sobre as falhas e necessidades de outras pessoas, sobre as quais ela pode ser capaz de fazer muito pouco ou nada. O fato é que ela não pode mudar o coração do marido, ou dos filhos, ou de um amigo. No entanto, ela pode cooperar. Isso é lindo. No entanto, ela pode cooperar com o Espírito Santo em mudar o próprio coração. Mudar o próprio coração. Ah, gente. Muitas esposas não percebem que tem duas poderosas armas disponíveis que são muito mais eficazes do que importunar, reclamar ou pregar na vida dessas pessoas. E a primeira arma, pega isso para você, escreve isso aí, escreve a primeira arma aqui para nós. Para quem for entrando, vê isso, como isso é forte. A primeira arma é: tenha uma vida devota, que Deus frequentemente usa na vida de um homem para criar convicção e fome espiritual. E a segunda arma é a oração. Essa vida devota, sabe o que é? É a leitura da palavra, é a verdade. É a verdade. A segunda é a oração. É a oração. Quando uma mulher ressalta de maneira sistemática em que aspectos deseja que seu marido mude, ela provavelmente o tornará defensivo e resistente. Mas quando leva suas preocupações ao Senhor, ela está apelando para que um poder maior haja na vida de seu marido. E é muito mais difícil para um homem resistir a Deus do que resistir a uma mulher irritante. Então, qual é a realidade que você... Isso aí, ter uma vida devota e orar. Talvez tenha uma área no seu casamento com relação a você mesmo e com relação ao seu marido que precisam ser alinhadas. É tremendo isso. Precisam ser alinhadas. Gente, e isso é em todo relacionamento. É que aqui especificamente ela está falando sobre o quê? Sobre o casamento. É uma reflexão que ela traz para nós sobre o casamento, sobre o matrimônio, sobre essa relação do esposo, da esposa. Só que isso é para todo relacionamento. Agora,
Uma mulher... Aqui, ó. Não é sua responsabilidade mudar o seu marido. Essa responsabilidade é de Deus. Diga ao seu marido o que está em seu coração. Depois recue e deixa que Deus faça o resto. Eu era uma pessoa muito fechada no meu relacionamento quando eu casei. Fechada em que sentido? Eu me divertia, eu era alegre, eu conversava, ok. Só que as minhas necessidades, o que eu pensava, o que passava na minha cabeça, eu tinha dificuldade de pôr para fora. E hoje eu entendo que muitas mulheres têm dificuldade de falar com sinceridade as suas verdades. E é com humildade mesmo. Poxa, eu tô pensando assim. Poxa, eu gostaria disso. Poxa, você é o meu marido, então eu vou me abrir com você. E peça para ele o que você pensa sobre isso, como que você vê isso, como que você se sentiu. Porque quando a gente entra num relacionamento falando da gente, nós desarmamos o outro. E aí ele pode falar assim, nossa, mas isso. Você vai falar, sim, porque é sobre mim. Talvez é uma dificuldade minha. É como eu vejo. Eu não estou conseguindo ver diferente ou agir diferente. Sabe, é um diálogo sincero. Isso traz, gente, maturidade para o relacionamento, sinceridade, verdade. A Bíblia já fala para nós que onde há luz, não há trevas. E às vezes você fica escondendo uma verdade que é sua, com medo de não agradar, de se decepcionar, de não mostrar força, de mostrar vulnerabilidade, medo de se mostrar fraca. Você vai juntando todos esses medos aí, e com o próprio marido que está na sua casa, onde Deus estabeleceu uma aliança, que é o casamento, você não consegue fazer diferente. Por conta de vários bloqueios que você tem. E aí o que acontece? Os relacionamentos não ficam saudáveis. Os relacionamentos ficam tóxicos mesmo dentro da nossa própria casa. Os relacionamentos começam a ficar abusivos. Porque se eu não sei a minha verdade, eu também não sei me posicionar. E dá um trupê, gente. Dá um trupê. Precisa alinhar isso, sabe? Nós precisamos alinhar isso. Ah, mas meu marido não quer. Começa você a ter resultados diferentes. Quero ver se ele não vai olhar para você diferente. Vai. Eu tenho certeza que vai. As pessoas olham para os seus resultados. Você vai ser criticada pelo resultado que você tem. Você vai ser criticada e olhada e notada pelos frutos que você tem dado. É assim. Então comece por você. Olha lá. Quando a gente entende que essa responsabilidade de mudar o outro não é minha, mas que começa em mim, eu até fiz uma observação aqui, ó. O renovar da mente vai sondando e renovando o coração. Por quê? Porque é por nós primeiro. É a nossa mentalidade. Agora, deixa eu ler para vocês o que ela fala aqui de uma experiência. Ela continuou, de repente vocês se conectam também. Ela continuou me contando que tinha significado para ela, uma pessoa a quem a Nancy orientou, para ela esperar no Senhor para mudar seu marido. Durante 16 anos, ela orou e esperou
sem ver nenhuma evidência de que Deus estava ouvindo ou entendendo suas orações. Embora seu marido professasse ser cristão, baseando-se na falta de qualquer fome espiritual ou de frutos em sua vida, ela se questionava se ele tinha ou não um relacionamento com o Senhor. Então, inexplicavelmente, depois de todos aqueles anos, o Espírito iluminou e fez uma mudança drástica em seu marido. Era como se ele tivesse saído de um coma. De repente, ele não conseguia se separar da palavra e começou a ter sempre um bloco de notas consigo para registrar as coisas que Deus estava lhe dizendo. Antes dessa mudança, eu quase não conseguia tirá-lo da cama para o café da manhã, por exemplo. Agora ele vai a uma reunião de homens de oração às 6h30 todas as manhãs. Recentemente, ele até falou sobre a possibilidade de vender sua empresa para que ele possa passar mais tempo em alguma forma em algum ministério. Não há explicação humana para o que aconteceu para mudar esse homem, exceto Deus e sua esposa fiel, que aprendeu a realmente orar por seu marido. Muitas vezes a gente quer tirar o outro da depressão. Muitas vezes a gente quer fazer que o outro enxergue uma saída. A gente quer, mas o que Deus quer para essa realidade e o que Deus quer na vida dessa pessoa? A gente só consegue ver o que está aqui na nossa frente. Eu sei que tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo porque tem muitos relacionamentos terríveis. Mas a gente precisa olhar com carinho para esse diálogo, para esse nosso eu primeiro, sabe? Uma outra mentira que ela que ela fala pra gente refletir é: meu marido deve me servir. Você é daquelas que gosta também de uma bajulaçãozinha? Porque isso é tão gostoso, né? Quando você recebe algo, quando o seu marido te serve alguma coisa. Poxa, isso é um gesto de carinho tão grande. Eu falo que eu me sinto muito amada quando isso acontece. E vocês? Porque o servir, ele é maravilhoso, mas precisa, sabe o quê? A pessoa que serve, ela precisa ficar mais feliz do que aquele que recebe. Porque daí você já bate e fala assim: nossa, só deu alegria ali, né? Mas por quê? Porque de novo volta na motivação. Eu não posso esperar que isso aconteça e nem colocar expectativa nesse serviço o tempo inteiro. Mas eu tenho que entender que é um gesto de carinho, é um gesto de amor, é um gesto de preocupação, sabe? É um gesto de amor mesmo. É um gesto para um bom relacionamento. Isso não é um hábito, por exemplo, na minha casa. Mas às vezes a gente leva café da manhã na cama, às vezes a gente prepara uma xícara e leva onde a pessoa tá. A mesa, servir o prato, sabe assim? Pequenos gestos mesmo da sua rotina ali do seu dia a dia, servir o outro. Ou perguntar o que ele tá precisando hoje, que precisa realmente da minha ajuda. É um servir, é um se dispor. Nas 2 últimas décadas surgiu um movimento significativo desafiando os homens a se tornarem homens de Deus, a amar suas esposas e seus filhos e a expressar esse amor por meio do sacrifício e do serviço. Que animador foi ver Deus avivando homens e transformando seus corações com respeito a eles e a seus lares. No entanto, em meio a essa ênfase, nós mulheres precisamos ter cuidado para não perder de vista os principais papéis que Deus nos deu a cumprir. A verdade é que Deus não fez o homem para ser um ajudante. Deus não fez o homem para ser um ajudante da mulher. Ele fez a mulher para ser uma ajudante do homem. Claro, isso não significa que os homens não devem servir suas esposas e seus filhos, porque o homem que entende seu verdadeiro papel de protetor e provisor, ele vai servir porque ele entende que isso é amor. Porque isso é um princípio. O servir é um princípio. Então, se o homem está dentro de uma hierarquia do seu papel diante de Deus, ele vai fazer isso com leveza. Entendeu? Não é que ele não tem que fazer, mas a facilidade de fazer isso é da mulher. Porque a mulher, na sua essência, ela é a ajudadora idônea. Cadê? Claro, isso não significa que os homens não devem servir suas esposas. Se os homens devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, devem ter o desejo de dar a vida e de se tornar servos. Aí, ó, eu nem tinha acabado de ler e falei antes.
Assim como Cristo fez com sua noiva, que é a noiva de Cristo, quem é? O seu povo, a sua igreja. Mas se nós, como mulheres, não concentrarmos naquilo que merecemos, se a gente se concentrar naquilo que merecemos, em nossos direitos, ou no que os homens devem fazer para nós, nos tornaremos vulneráveis à mágoa, ao ressentimento, quando nossas expectativas não forem atendidas. Aí você deita. Já aconteceu isso com você? Ou se você é casada? Se você não é casado, você não vai deitar. Você vai ficar lá na sala, né? Sentadinha no sofá, esperando o namorado, o noivo. Fazer isso. Aí você deita e fica pensando assim: nossa, amanhã meu marido vai preparar aquele café maravilhoso, trazer aqueles morangos. Vou falar de morango porque eu tô com uns morangos maravilhosos aqui na minha geladeira. E eles são desse tamanho, de grande, de docinho. Então eu vou falar do morango. Ele vai trazer aquele morango num potinho, naquele potinho mais bonitinho que nós compramos. E ele vai fazer aquele cafezinho preto, gostoso. Vai trazer quentinho pra mim, na cama. Aí você dorme. Aí a hora que você levanta, que você acorda, você olha para um lado, você olha para o outro. E nada. Nada. Gente, a gente cria muitas situações maravilhosas. Mas nunca na vida, se você verbalizar: poxa, queria tanto um cafezinho amanhã, você não consegue fazer para mim e me trazer? Entendeu a diferença? Aí você dorme. Você não fica criando aquela expectativa. Mas talvez você fala, entendeu? Ai, será que você consegue? É bem isso, ó. Quem nunca? Entendeu? Ou você faz alguma coisa. Gente, é muito... É clichê isso que eu vou falar, mas é engraçado e é verdade. Você vai no salão e você pinta o cabelo. Você corta 2 dedos do cabelo. Aí você chega em casa. Oi? Né? E fica mexendo lá no cabelo. Gente, muitos homens têm essa sensibilidade, mas a maioria não foi criado para isso. Tem uns que veem e falam: nossa, você já foi no... tá vindo do cabeleireiro, né? Nossa, que você fez, que lindo, nanana. Tem gente que fala isso com facilidade, mas tem gente que não. Então você tem que conhecer o seu marido. Porque talvez se você falar assim: acabei de sair do salão, cortei 2 dedinhos do cabelo, ele vai olhar pra você: nossa, não é que é verdade? Nossa, ficou bom, né? Você entende o que eu tô falando? O relacionamento fica mais leve. Fica mais leve. Cuidado com as expectativas que você tem colocado. Cuidado. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, ó. O fazer o desempenho não é um desejo de ser reconhecido. É porque quando a gente faz com aquele desejo de ser reconhecido, a gente começa a se frustrar, não tem como. E quando a gente não faz, esperando que o outro faça para que você o reconheça, vai dar ruim também. Por quê? Porque a gente foca nos nossos bloqueios e nas nossas carências. E aí a gente não transforma, sabe, outras realidades, porque a gente está tão amarrado em algo que não é virtuoso. Eu não tinha esse costume de verbalizar, mas estou aprendendo. Mas é um aprendizado. Eu também aprendi. O primeiro capítulo do Faxina, aqui do meu livro, eu falo tantas coisas. E aí eu resumo assim: aprenda a aprender. A gente precisa aprender a aprender. E a gente vai avançando todos os dias. Às vezes você vai dar aquela engasgada, aquele nó na garganta pra você falar. Mas tem que ser amoroso nessa fala. Poxa, eu gosto disso. Quantas mulheres às vezes não ficam falando assim... por exemplo, onde a gente vai jantar hoje? E ficar falando: tá, tanto faz. Ou, escolhe você. E aí vem com aquela fala assim: você nunca me leva onde eu quero. Poxa, mas eu te pergunto todos os dias onde você quer comer e você nunca fala. Tá entendendo? Por quê? Porque você tá criando coisa na sua cabeça. Aí os relacionamentos ficam pesados. Isso é com amigo também. É claro que não é com todos os amigos que a gente tem que abrir o jogo na mesa.
ou falar realmente que tá aqui, porque há sim amigos mais chegados que irmãos e amigos íntimos que a gente precisa ter e precisa desabafar, mas você tem que saber com quem realmente trazer essa sinceridade do seu coração. Eu falo que não é para qualquer pessoa e nem deve ser, mas a gente precisa trazer essa sinceridade no relacionamento. Em grande medida, nossos pensamentos como mulheres têm sido moldados pelo movimento feminista moderno, o qual vem fazendo um esforço concentrado para rebaixar o valor das mulheres que servem de forma prática em suas casas. Como a gente foi bombardeada com relação a isso. Como o drive... Lembra que eu estava falando do drive ontem? Esse é um outro drive que a gente tem que mudar. Se eu tô servindo o meu marido, eu tô sendo escrava dele. Olha isso, gente. Sabe? Mas eu confesso pra vocês que anos atrás isso me passou pela cabeça. Eu não vou fazer não, faz você. Poxa, vamos criar um relacionamento saudável. Vamos trocar esse drive do servir, é um amor. É um ato de parceria, é um estar junto. Porque se eu estou servindo, eu tenho certeza, mais cedo ou mais tarde, não é nem através de nós, mas é através do poder do Espírito Santo, vai ser constrangido. Vai ser constrangido o coração, vai perceber, vai começar a fazer. Entendeu? O que mais? Aqui ela conta uma história de que ela fala que a mãe dela era uma mulher oprimida e quando pediram para contribuir com o cabelo... Cadê? Isso aqui a gente não precisa falar, não. Vamos partir para frente. Mas eu anotei uma reflexão aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é assim tempo para todas as coisas, e é uma questão de prioridade, a gente olhar para as nossas prioridades e ter o cuidado com o que a sociedade nos coloca, porque elas vão colocar pra gente 1001 mentira. Só que a gente tem que firmar onde? Na verdade. A verdade é que nunca somos mais parecidos com Jesus do que quando estamos servindo a Ele ou aos outros. Meu Deus, qual que é o nosso foco? Quem é o nosso guia? Por que Jesus veio para a Terra? Porque Ele é o grande mestre. E a gente tem que olhar para Ele. Mas nós vamos ser como Ele? Não. Mas se eu já tiver inclinação para olhar e buscar aquilo que Ele fez, por mais que eu tô longe de alcançar, vai acontecer tantas coisas lindas na minha vida. Por quê? Porque o meu movimento porque o meu foco e o meu movimento tá nele. E nós precisamos sim buscar esse caráter de Cristo, porque se a gente busca o caráter de Cristo, nós teremos em nós um caráter aprovado. E nos relacionamentos é a mesma coisa. A verdade é que nunca somos mais parecidos com Jesus do que quando estamos servindo a Ele ou aos outros. Quando alguém fala de servir, o que vem à sua cabeça? Muito trabalho, humilhação, escrava. O que vem? Porque dependendo da palavra que vem e do conceito que está instalado aqui, você não vai conseguir, porque senão você vai ficar o quê? Ruim. Você vai se sentir mal. Mas quando você tem o drive, que você ressignifica isso, que você entende que o servir é bênção, que o servir é amoroso, que o servir honra quem você honra o Deus que você acredita, que o servir é um caráter de Cristo. Se você começa a pensar nisso, você vai falar assim, poxa, acho que dá para levar uma xicrinha de café pro meu marido hoje. Entendeu? Ou, poxa, eu acho que dá para ter um tempo de servir o meu filho naquilo hoje. Poxa, eu vou fazer isso com... Sabe assim? Você vai mudando. Gente, é tudo sobre a nossa mentalidade. É tudo sobre a nossa mentalidade. Entendeu? O que você tem armazenado na sua mente? Vamos lá. Não há vocação maior que ser servo. Uma das coisas que mais me impressionaram sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31 é o fato de ela ser tão completamente altruísta.
Ela não está buscando a autorrealização, não está interessada em progredir em sua carreira, ter sua própria conta bancária ou ser conhecida por suas realizações pessoais. Ao contrário, ela parece praticamente não se preocupar com seus próprios interesses e necessidades, preferindo concentrar-se em como atender às necessidades práticas do marido e dos filhos, bem como de outras pessoas em sua comunidade. Mas olhe com os olhos, nós precisamos olhar com os olhos dessa mulher. Nós precisamos ter uma metanoia realmente, uma mudança de mentalidade, para que os nossos olhos tenham a identidade em Cristo. Daiane, mas o que você quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada, eu quero refletir. Quero pensar junto aqui, ó, quero construir, quero crescer. É isso que eu quero, mas a partir do que a Nancy traz para nós aqui, e a partir do que a Bíblia nos coloca, por exemplo, sobre essa mulher de Provérbios 31, porque muitas pessoas às vezes falam assim, essa mulher é uma mulher irreal. Essa mulher é uma mulher muito difícil de alcançar. Só que eu preciso ser sincera com vocês. Se eu nunca tentar buscar uma virtude dessa mulher aqui, de Provérbio 31, vai ficar cada vez mais longe e é impossível. Impossível. Então, por isso que eu preciso identificar aquilo que está mais cruel hoje na minha vida, qual é a área da minha vida hoje que está pegando mais, no meu casamento, qual que é o perrengue que sempre acontece, por que às vezes as mesmas briguinhas, por que acontecem sempre as mesmas briguinhas, é sempre o mesmo ponto. Por quê? Porque eu identifiquei uma época assim, tinha algo que sempre me incomodava. E eu ficava chateada. E me incomodava, eu ficava chateada. Me incomodava, eu ficava chateada. Teve um dia que eu me libertei. Eu falava, Espírito Santo, obrigada. Porque eu identifiquei que era sempre a mesma coisa. E eu precisei verbalizar. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa. Sempre que você tem atitudes como essa, fere o meu coração. Eu continuo te amando, mas eu não amo essa atitude que você tem feito. Porque isso me fere. Olha, gente, isso é uma fala madura. Isso é uma fala de uma mulher que quer resolver problemas e não criar outros. Entendeu? Porque quando você entende que o comportamento é aquele que você não ama, você separa a pessoa do comportamento. E nós precisamos amar pessoas, mas eu não sou obrigada a amar certos comportamentos. Entende? Essa é uma grande diferença. Só que a gente faz o quê? Com